Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós falaremos de forma bem introdutória sobre a omissão típica. Em um vídeo anterior, nós já estudamos a conduta humana comissiva e os tipos dolosos e culposos. Falta, portanto, pessoal, falar sobre a omissão no direito penal. Então vamos lá? Enquanto que nos crimes comissivos ou de ação, o tipo penal descreve a conduta proibida, caracterizando assim um fazer o que a lei proíbe, no crime omissivo, gente, o tipo alude a uma abstenção de conduta, ou seja, um não fazer o que a lei determina. Nos crimes comissivos, pessoal, o tipo penal ele assume um enunciado proibitivo. Já no crime omissivo, o tipo ele assume um enunciado prescritivo. É daí que se decorre a conclusão de que, nos tipos omissivos, o que se proíbe são todas as ações diferentes daquelas que foram prescritas pelo tipo penal. Assim, pessoal, os tipos omissivos eles vinculam a gente a agir conforme manda a lei. O tipo omissivo, por ser prescritivo, ele acarreta uma maior amplitude do enunciado que o tipo comissivo, o que gera certas críticas sob o ponto de vista da legalidade. É importante deixar claro aqui, gente, que a conduta omissiva não significa um nada a fazer, ou seja, não há relevância para o direito penal a omissão de um nada, mas sim um não fazer algo específico, o que afasta, portanto, a possibilidade de omissões pré-típicas. Em outras palavras, gente, a omissão ela será sempre referenciada valorativamente a uma norma. Resumidamente, pessoal, no plano pré-típico, segundo Zaffaroni, só existem ações, enquanto que no plano típico existem duas estruturas, uma que proíbe as condutas que descreve, que seriam as comissões, e outra que proíbe as condutas distintas daquela que descreve, que seriam as omissões. A estrutura do tipo omissivo, pessoal, possui algumas semelhanças e algumas diferenças quanto ao tipo comissivo. Assim, gente, tanto o tipo comissivo quanto o omissivo apresentam um aspecto objetivo e outro subjetivo. Para a caracterização de um tipo omissivo, pessoal, é necessário sempre uma situação típica, ou seja, os tipos omissivos são sempre circunstanciados. Isso é muito importante. Assim, só haverá omissão de socorro do artigo 135, por exemplo, quando uma pessoa estiver numa situação em que encontra-se com uma criança abandonada ou extraviada. O núcleo do tipo omissivo, pessoal, reside na conduta diferente daquela ordenada pela norma prescritiva. E aí ela tem que ser exteriorizada pelo agente. E aí será típico, portanto, a conduta que não tenda à realização da finalidade prescrita pela norma, sendo irrelevante para isso, porém, se a conduta alcançará essa finalidade ou não, pois a não evitação do resultado ela pode afastar o dolo, mas não necessariamente a culpa. Para a existência do tipo omissivo, pessoal, é imprescindível a possibilidade de agir, nos termos do parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal. A impossibilidade do sujeito a agir, conforme a conduta ordenada pela norma, faz com que ela se torne atípica. A impossibilidade física de agir, ela afasta a tipicidade sistemática. Por outro lado, quando a omissão ela ocorre por conta de que a ação ela seria irrelevante para impedir o resultado, se está diante de uma atipicidade conglobante, cuja solução aqui, gente, será convocada por conta de uma análise hipotética dos fatos. Zaffaroni dá como exemplo, nesse primeiro caso, a mãe que não consegue salvar o filho que se afogava por ela não saber nadar. Já no segundo caso, a pessoa até sabe nadar, mas diante da distância da fúria do mar, seria impossível alcançar o filho que se afogava. Nesse último caso, gente, entende Zaffaroni que seria inadmissível ordenar aquilo que é fisicamente impossível de se realizar, o que geraria a atipicidade de forma conglobante, pois a prática da conduta, a conduta devida, ela seria irrelevante para esse caso. Quanto à causalidade da omissão, pessoal, vai destacar que, para essa categoria, não existe um nexo de causalidade, mas sim um nexo de evitação. Isso é muito importante. Na tipicidade omissiva, gente, o sujeito ele não introduz uma causa, mas a sua inação ela não impede a ocorrência do resultado. Ou seja, o agente deixa de praticar uma conduta que teria interrompido a causalidade que gera o resultado. Disse que não há nexo de causalidade na omissão, gente, pois ao retirar a omissão da situação fática, o resultado ele continuará existindo. Assim, ter uma pessoa no local que não age é indiferente para o resultado que, para ser evitado, precisa de um sujeito que haja. Em síntese, para a aferição da causalidade, ter alguém que não age e ter ninguém é a mesma coisa. Por isso, pessoal, é que não se exige causalidade no tipo omissivo. Embora o nexo de evitação ele se baseie na causalidade, ela cumpre um papel diferente do nexo de causalidade das estruturas comissivas. Enquanto que na comissão, o nexo de causalidade ele se determina constatando que, com a hipotética eliminação da conduta proibida, o resultado não teria ocorrido, nos tipos omissivos, segundo Zaffaroni,
O nexo de evitação ele se determina constatando que, com a hipotética realização da conduta ordenada, o resultado teria sido evitado. Por fim, pessoal, é importante dizer que no direito penal brasileiro existem duas espécies de omissão, a omissão própria e a omissão imprópria. O tipo omissivo próprio é aquele em que há a descrição de um não fazer, ou seja, o tipo alude a uma abstenção. Normalmente está consubstanciado pelo deixar de fazer algo que a lei determina. O verbo típico dos crimes omissivos próprios é o deixar. Então, sempre que você se deparar com uma descrição típica que começa com deixar, muito provavelmente você estará diante de um crime omissivo próprio. Esses crimes, pessoal, eles são indiferenciados, ou seja, eles podem ser praticados por qualquer pessoa que se encontre na situação típica descrita pelo tipo penal. Lembrando sempre que os tipos omissivos são sempre circunstanciados. Já os crimes omissivos impróprios, a estrutura do delito ele guarda correspondência com outra comissiva, com qual ela se equipara. Zaffaroni, gente, fala que por trás de toda conduta comissiva há uma omissão equiparada. Nesse caso, para que alguém seja responsabilizado por um crime omissivo impróprio, é necessário que o agente ele se encontre na posição de garantidor do resultado, nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Vale destacar aqui, gente, que os tipos omissivos impróprios não estão todos descritos no Código Penal. Assim, o juiz ele deve complementá-los, individualizando as características dos autores conforme os modelos legais dos que se encontram escritos. Portanto, gente, tratam-se, em sua grande maioria, de tipos abertos. A principal diferença entre o crime omissivo próprio e o impróprio, segundo Zaffaroni, é que nos impróprios, ao postular-se uma estrutura equiparável à dos correspondentes comissivos, os seus atores eles devem manter, em relação ao bem jurídico afetável, aquilo que se chama de posição de garantidor do resultado. Essa posição de garante, gente, ela está descrita nas alíneas do parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal. Assim, será garantidor, segundo o Código Penal brasileiro, aquele que tenha, por lei, a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, como salva-vidas, por exemplo, aquele que, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, ou seja, aquele que, em determinada situação, assume a responsabilidade de cuidar de algo ou alguém, como uma babá, por exemplo. E 3, aquele que, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Veja, portanto, pessoal, que o tipo omissivo impróprio privilegia o dever de atuar ao invés das fontes formais. Além do dever de agir, que nesses casos advém do garantidor, há também que se verificar, como já falamos, a possibilidade de agir. Sem qualquer um deles, gente, não há que se falar em tipicidade omissiva. Resumindo tudo o que falamos aqui, pessoal, as características do tipo omissivo impróprio são 1. A situação típica, 2. O garantidor, 3. A efetiva possibilidade de agir do garantidor, 4. A omissão da conduta ordenada, 5. O resultado e 6. O nexo de evitação. Por fim, pessoal, é óbvio que na omissão, assim como na comissão, há que se verificar também os elementos subjetivos do dolo e da culpa. Assim, gente, é imprescindível que o agente ele conheça a situação típica com todos os seus componentes descritivos e normativos e que ele queira a realização do resultado, caso se esteja falando aqui de um dolo. No crime culposo, existem 4 situações que podem gerar a culpa por inobservância do dever de cuidado nesses crimes omissivos. 1. Será quando há ali, na apreciação da situação típica, por exemplo, o policial que ouve gritos de socorro e aí, sem verificar, ele acha que é brincadeira e gera o resultado. 2. Na execução da conduta ordenada, exemplo, na pressa para se apagar o fogo, o bombeiro ele arremessa gasolina ao invés de água e aí gera o resultado mais grave. 3. Na avaliação da possibilidade de agir, exemplo, há uma criança se afogando e o pai ele deixa de agir por não saber nadar. E aí ele não entra na piscina sem verificar se a piscina dá pé para ele ou não. E 4, nas circunstâncias que fundamentam a posição de garantidor. Exemplo, o médico, por erro vencível, ele acredita que não está de plantão na noite em que ocorre a situação típica. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Eu espero que tenham gostado e se puderem, por favor, curtam esse vídeo e se inscrevam no meu canal. Até a próxima!